Olá, boa noite, bem-vindos, professores de todo o Brasil. Daremos início a mais um debate do ciclo, mais um encontro Diálogos na Educação. Sou o professor Lauri e, como a maioria de vocês, também fui professor durante muitos anos e estou agora como diretor editorial da Saber. A Saber é uma editora que abrange as publicações da editora Ática, Saraiva e Scipione, e com seu grande foco de atuação é a rede pública, é o atendimento às redes municipais e estaduais de educação. Para nós da Saber, dialogar sobre educação é prioridade e serve para incentivar e conscientizar a população sobre a importância da educação, seja a educação escolar, seja social ou seja familiar, para que a gente construa juntos valores essenciais na vida em sociedade e para que tenhamos um convívio social entre nós e os outros indivíduos. Essa é uma iniciativa das editoras Ática, Scipione e Saraiva, e do portal eDocente, que é o nosso canal de comunicação das editoras com a rede pública. Para quem não conhece o canal eDocente, eu sugiro que acesse a página www.edocente.com.br. Aqui, nesse espaço, nós já dialogamos sobre aula EAD, alunos adolescentes em isolamento social, discutimos sobre processos avaliativos no contexto atual de isolamento e de ensino e aprendizagem não presencial. Tivemos aqui Eduardo Deschamps, do Conselho Nacional de Educação, comentando, dialogando conosco sobre as diretrizes das escolas, para as escolas durante a pandemia. E semana passada nós discutimos sobre saúde mental, que é o grande desafio na pandemia, saúde mental dos professores. Quem perdeu algum desses eventos pode rever, assistir esses vídeos no canal do eDocente no YouTube. Hoje, o nosso assunto é alfabetização possível em tempos de pandemia. E para essa nossa conversa, esse nosso diálogo, contamos com duas professoras especialistas em alfabetização. Professora Renata Rossi, que é mestre em Educação, Linguagem e Psicologia pela Faculdade de Educação da USP, especialista em alfabetização pelo Centro de Estudos da Escola da Vila, e atualmente a professora Renata é nossa gerente na equipe de assessoria pedagógica das editoras Ática, Saraiva e Scipione, com atendimento focado para a rede pública de educação. Tendo anteriormente passado como técnica na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nos anos iniciais do ensino fundamental e trabalhando na formação de docentes e na discussão dos currículos da proposta de currículo do Estado de São Paulo. A professora Elaine Vidal é mestre e doutoranda em Psicologia e Linguagem e Educação pela USP, professora da Universidade São Judas Tadeu, atua como formadora de professores no Núcleo de Produção de Conteúdos e formação na Saber. Bom, agradeço a presença, saúdo a todos que estão aqui conosco, os que assistirão a gravação posteriormente e os que assistirão posteriormente a essa gravação. Hoje nós temos a professora Renata Aguiar, que está nos acompanhando no chat, por onde pode ser enviados comentários, perguntas, que na medida do possível, nessa 1 hora de diálogo que nós temos aqui, responderemos ao vivo algumas perguntas e outras pós-evento responderemos de alguma maneira ou de outra. Sem me alongar muito aqui para deixar as nossas convidadas participando do nosso debate aqui, vou iniciar com uma provocação
E um dos assuntos mais discutido nas lives, nesse período de pandemia, a gente assiste várias lives, e Brasil afora, a discussão sobre alfabetização está em quase todas elas. Já anterior à pandemia, nós não tínhamos um consenso sobre a melhor maneira de alfabetizar. Nós, de longa data, temos presenciado muita discussão sobre qual o melhor método, qual a melhor maneira de alfabetizar uma criança. Para não entrarmos nesta polêmica, Renata e Elaine, de que alfabetização nós estamos falando neste contexto, neste diálogo? Dá um escopo, define esse fenômeno para não entrarmos numa seara aqui de polos antagônicos. Sim, claro. Elaine, posso começar e depois você complementa? Depois a gente Pode pode ir ser. trocando, tá? Combinado. Bom, primeiro é um prazer estar aqui compondo essa mesa de discussão a respeito de alfabetização. Nós, como o Lauri disse, a gente tem acompanhado outras discussões, outras lives, outros webinários, e que é muito recorrente, independente da temática que está se tratando, as pessoas perguntarem muito sobre a alfabetização. Então, a gente achou que seria super interessante realizar uma discussão entre nós aqui. Convidamos todos vocês que estão participando, nos assistindo agora, mandar perguntas para enriquecer esse nosso diálogo aqui, né? Mas eu acho que é super pertinente essa primeira pergunta que o Lauri fez, porque para além de métodos, eu acho que uma discussão de métodos é importante que a gente entenda é, qual é a concepção, né, de ensino, de aprendizagem na qual a gente vai basear, sei lá, as nossas discussões, as nossas respostas, a nossa posição aqui. Eu sempre digo nossa porque eu e a Elaine, a gente segue uma mesma escola, e, Elaine, se eu estiver falando alguma coisa que não é muito da sua também, você me diz, mas eu acredito que nós estamos Com na mesma certeza, linha, né? estamos na mesma linha. Isso. A alfabetização da qual nós vamos tratar aqui é baseada em estudos construtivistas e sociohistóricos, assim, a partir de preceitos piagetianos, com os estudos da psicogênese da língua escrita, lá da Emília Ferreiro, da Teberoski, e também vigotskianos, né? E isso implica o quê, né? Porque às vezes eu sei que hoje esse assunto de alfabetização tem muitos profissionais de educação participando, mas tem muitas famílias participando, porque tem muita família empenhada em entender como é que ela faz isso, né, de alguma maneira lá em casa, né, em casa com as crianças. Então, o que é que implica dizer que nós estamos falando a partir dessa concepção de ensino-aprendizagem, né? Isso implica dizer que essa concepção considera a criança o sujeito, né, da sua própria aprendizagem, ela está no centro da aprendizagem, e que essa criança, ela pensa sobre tudo que está acontecendo ali em volta dela, independente do que seja, e ela cria hipóteses, ideias a respeito de tudo isso que está acontecendo à sua volta, né? O fato da gente dizer que essa criança está no centro é o sujeito da sua própria aprendizagem, não significa que ela esteja sozinha nesse processo de aprendizagem. Muito pelo contrário, a interação com outras pessoas e com outros objetos culturais, que a gente pode até falar sobre isso um pouco mais para frente, é super importante, é essencial. Então, ao mesmo tempo em que ela é sujeito, ela precisa da interação com tudo que está à sua volta, né? E vamos partir de uma outra premissa de que a gente considera essencial aprender na escola o que é importante para além dos muros da escola, né? Eu trago para a escola situações reais de uso, situações comunicativas reais, para trabalhar a partir delas com as crianças. Mas então, a pergunta que se faz é assim, então o que é importante fora da escola, né? Se nós temos dois pontos, né, ligados à alfabetização, que são super importantes fora da escola, que é a leitura e a escrita, né? Se nós formos hoje observar o que é que nós fazemos
para conversar com um colega, eu uso o aplicativo de mensagem. Para usar uma rede social, eu estou o tempo todo lendo e escrevendo. Bom, considerando então que a leitura e a escrita são super essenciais na sociedade, eu trago essa leitura e a escrita para dentro da escola, né? Então, diante desses dois pontos, eles são fundamentais para o processo de alfabetização. Então, é disso que nós estamos falando. A criança, sujeito da sua aprendizagem, a interação necessária, as situações comunicativas que são importantes fora da escola, sendo trazidas para a escola, para que as crianças vivenciem e também interajam com nessas situações comunicativas reais, e além de toda uma concepção de alfabetização, vamos dizer assim, que tem um foco nessa interação, nessa aproximação sucessiva ao objeto de conhecimento, né? Aos poucos que as crianças vão se aproximando da leitura e da escrita, lendo e escrevendo, e se apropriando delas, né? E queria aqui, acho que colocando esse ponto de onde é que nós estamos falando, complementar com uma coisa que eu acho super importante, que além de toda essa concepção de ensino, aprendizagem, de alfabetização, está aqui o nosso compromisso em relação à educação pública, né? A educação pública de qualidade e o nosso compromisso em, de alguma maneira, com esse diálogo de hoje, contribuir com as reflexões a respeito da alfabetização. A gente bem que falou que seguimos a mesma linha mesmo, né, Renata? É desse ponto que a gente acredita. Quando nós pensamos em qualquer prática pedagógica, é importante nós situarmos exatamente os 3 pontos que a Renata colocou. Então, dentro dessa concepção, como é que eu enxergo o meu aluno, como é que eu me enxergo enquanto professor e como é que eu enxergo o processo de ensino e o processo de aprendizagem, que são distintos, né? O ideal é que eles caminhem juntos, mas nem sempre. Então, como a Renata bem colocou, é isso. A gente acredita numa criança que é inteligente, que está pensando sobre a escrita, num professor que atua como mediador, ou seja, é aquele professor que é o profissional que vai conseguir olhar para a leitura e a escrita da criança e fazer a intervenção correta, propor a situação interativa que vai fazer com que aquela criança avance, justamente porque nós acreditamos na aprendizagem como interação. E eu acho que é daí que reside a maior dificuldade nesses tempos de distanciamento social. Porque se nós estivéssemos partindo de uma concepção de educação pela memorização, uma concepção em que o professor é um transmissor de conhecimento, possivelmente esse momento seria mais fácil. As crianças estariam em casa, mas eu, enquanto professor, vou transmitindo o conteúdo, só preciso arranjar uma maneira, um meio de transmissão, e a criança é o sujeito que vai recebendo, vai memorizando, dentro daquela perspectiva da educação bancária que falava o Paulo Freire. Não é isso que a gente acredita. E aí, tem sido muito comum professores alfabetizadores, nesse momento, se perguntarem assim, mas se nós estamos numa situação de distanciamento social e essa situação prejudica diretamente as interações, porque a criança tem menos possibilidades de interagir com os colegas, com os professores, então será que eu tenho que abrir mão da minha concepção de alfabetização? E acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é enfatizar que não. Nesse momento em que tudo é tão atípico, nós mudamos práticas, mas não mudamos princípios. Então, a maneira como a gente acredita que a aprendizagem se dá, e especificamente a aprendizagem dessa cultura escrita, ela não muda. O que vai mudar são as nossas práticas para que essa interação ocorra e possa promover situações de aprendizagem significativas. E aí nós vamos trazer algumas possibilidades aí. Vamos aprofundando a nossa discussão.
Quando é que a gente pode dizer que o processo de alfabetização se inicia e como este processo acontece? Nós vivemos numa sociedade em que a cultura escrita é profundamente valorizada, né? A gente sabe, quem já atuou ou atua com a educação de jovens e adultos, o EJA, tem uma boa dimensão do quanto é oprimido o sujeito que chega à vida adulta sem saber ler ou escrever, porque a nossa sociedade o tempo todo demanda, ainda que eventualmente uma família pudesse, não, eu quero fazer a opção do meu filho não conviver com a cultura escrita. Isso é impossível, porque a escrita está desde a etiqueta da roupa que a gente usa, né? Ela está nos meios de comunicação, de transporte, em todos os ambientes. Então, quando a gente fala em alfabetização, dentro de uma perspectiva da linguagem como interação, a alfabetização ocorre desde a gestação. O bebê está lá na barriga da mãe e ele está ouvindo as interações que ela faz através da linguagem, né? Existem experiências de gestantes que leem poemas para os seus bebês, que cantam, e que o bebê, quando nasce, ele reconhece na voz da mãe aqueles textos que foram lidos. Então, a alfabetização, ela se inicia desde o primeiro momento. Mas é com a entrada na escola que essa alfabetização vai se tornar um objeto de ensino, né? A alfabetização, ela existe na sociedade como objeto de conhecimento e dentro da escola ela vira objeto de ensino. Então, quando a gente pensa ali na escola, tem uma polêmica muito grande sobre, dentro da escola, quando que eu começo a alfabetizar. E a Emília Ferreiro, que é uma grande autoridade aí dentro dessa seara, ela fala que essa polêmica é uma polêmica falsa, porque quando eu, professor, quero decidir o momento que a alfabetização começa, eu não estou considerando o meu aluno um sujeito inteligente, porque por mais que o meu papel ali seja essencial na promoção das situações de aprendizagem significativas, a criança não pede autorização para aprender, né? Então, tem múltiplos fatores que vão interferir aí nessa aprendizagem da leitura e da escrita. A gente pode falar em fatores sociais, políticos, econômicos, cognitivos, e a combinação de tudo isso vai promover a aprendizagem. Mas se nós pensarmos do nosso ponto de vista enquanto profissionais, o ideal seria que a educação infantil possibilitasse muitas situações de interação com a cultura escrita, e situações articuladas à leitura e escrita fora da escola, mas sem nenhuma preocupação de sistematizar esse conhecimento, que as crianças pudessem ter a plena vivência de leitores e escritores, mas que começassem a fazer uma reflexão mais sistemática ali, conduzida pela escola, porque essa reflexão elas podem fazer antes, a partir do ensino fundamental, do primeiro ano. Uhum. Elaine, só queria complementar a sua fala dizendo que é isso mesmo, as crianças não precisam de uma permissão institucional para dizer agora você está pronto para se alfabetizar, daqui para frente você está apto ao processo, né? E super importante você ter destacado que eu acho que nem se a gente mandar a criança para uma ilha deserta, e ela ficar sozinha nessa ilha deserta, sem nenhum nada para ler, para escrever. Como é que a gente vai dizer, não vamos alfabetizar essa criança, só quando ela estiver no primeiro ano, ela vai, a gente autoriza que ela se alfabetize, né? É muito ingênuo, inclusive, da gente pensar sobre isso. Eu acho que aqui cabe uma discussão que é a seguinte:
tem uma polêmica, assim, das pessoas dizerem, eu alfabetizo na educação infantil ou não alfabetizo na educação infantil. Mas, de novo, eu quero reforçar que a alfabetização que nós estamos dizendo não é aquela de colocar as crianças com o bumbum sentadinho na carteira, lá na educação infantil, copiando coisas da lousa e achando que isso é uma prática de alfabetização, né? Aliás, isso não é em tempo nenhum, né? Muito Não é em menos tempo na nenhum. educação infantil. Não é em tempo nenhum, nem na educação infantil. O que é importante é o que a Elaine destacou sobre o que a Emília Ferreiro traz para a gente. São essas aproximações, é o ingresso das crianças nas culturas do escrito. Como é que esse ingresso acontece? Ela viver em sociedade, mas ela só viver nessa sociedade grafocêntrica que nós vivemos, basta? Não basta, ela também precisa de uma interação e de algumas, vamos dizer assim, intervenções dos adultos que estão junto ali com ela para chamar atenção para esses estímulos de leitura e de escrita que ele vai recebendo, né? Quanto mais estímulo e interação essas crianças vão recebendo, mais elas vão percebendo a presença dessa leitura e da escrita na sua vida, e mais ela vai pensando sobre isso, assim, da família passar num lugar e ler numa placa e dizer que ali na placa está escrito alguma coisa, que o que está escrito na placa informa alguma coisa, ajuda eles a irem para algum lugar. Esse tipo de interação vai enriquecendo a experiência da criança e vai enriquecendo essa experiência essa alfabetização. É importante essa pergunta do Lauri de quando é que a alfabetização se inicia. Ela é um processo. E ela é um processo que a gente arrisca dizer que é um negócio que vai terminar, acho que o dia que a gente morrer, né? A gente não vai estar sempre se alfabetizando. E mais do que isso, o que importa nessa alfabetização é o processo, né? A gente se apega muito a esse processo, e esse processo começa lá na barriga da mãe, como disse bem a Elaine. Meninas, mais uma provocação aqui. Aqui eu vou entrar na seara de conhecimentos básicos que o professor precisa ter. Mas eu quero puxar uma reflexão, que é um texto do ponto de vista filosófico do Bertrand Russell, que foi uma fala dele sobre as funções de um professor. De longa data, vamos lá se vão 200 anos, mas ele coloca duas funções essenciais e que eu quero emendar com essa provocação de conhecimentos básicos. Ele diz que a primeira função que o professor tem como essencial é evitar que seus alunos construam uma narrativa unitária, ou seja, que permita uma única visão. Por quê? Porque, de longa data, ele diz que quem tem uma única visão tem um fundamento, e essa é a visão que fundamenta todos os dogmas da sociedade contemporânea. Uma segunda função essencial é evitar a construção, ou seja, as narrativas binárias são aquelas que fundamentam todo o extremismo das sociedades contemporâneas. Então, ele fala que o ideal são narrativas que permitem a visão do aluno sobre o mundo. E aí, a provocação. Quais são os conhecimentos que os professores alfabetizadores precisam ter para pensar em boas intervenções relativas à alfabetização? Olha, Lauri, eu acho que essa introdução que você fez à pergunta foi super pertinente, né? Nunca é bom ter uma visão única de qualquer coisa nessa vida, e que eu acho que pior que uma visão única é ter essa visão binária. Nunca essa atitude binária é boa, porque é sempre, aliás, eu acho que
não se trata de uma questão só do processo de alfabetização, né, ou do processo de ensino, vamos dizer assim, trata-se de um mistério da vida, vamos dizer, né, é o sim e o não, é o yin e o yang, é o bem e o mal, né, onde é que você se posiciona? Você está em uma das pontas, você está no meio do caminho? Então, acho que o mistério da vida é você encontrar esse meio termo, o que não seja o extremismo, e eu acho que essa linha construtivista, né, essa concepção construtivista de ensino e de aprendizagem, por incentivar e colocar como essencial a interação entre os sujeitos, faz com que não se permita uma única visão da história, ou algo binário, né? Sempre que se tem algum pensamento colocado ou algo discutido, é importante que todas as partes justifiquem e se coloquem a respeito. Então, a discussão está sempre colocada nessa concepção de ensino-aprendizagem. Então, acho que isso também é um ponto essencial que os professores precisam saber. Além disso, dessa concepção de ensino-aprendizagem, um ponto central é compreender o processo de aprendizagem. Aliás, creio que isso é importante não só para professores alfabetizadores, mas para professores de qualquer segmento da educação básica, do ensino superior, de que eu tenho 2 sujeitos ali na sala de aula, né, e os 2 sujeitos, eles estão passando por processos distintos na sala de aula. Eu tenho o professor que está com um processo de ensino, e o aluno que está com um processo de aprendizagem. Os 2 processos, eles têm que estar imbricados, né. Só que esses 2 processos, eles só vão conversar se de alguma maneira, quem tiver ali comandando esse processo de ensino, no comando dessas intervenções, ele tiver a consciência e a ideia e o conhecimento sobre como é que o aluno está aprendendo aquilo que ele está tentando ensinar. Senão, vai ser vão ser 2 processos paralelos que vão caminhar na sala de aula que não se conversam, que é o que a gente não quer, né? De novo, uma dualidade, a gente quer algo articulado, algo imbricado. Então, primeiro, o professor precisa ter um conhecimento muito vasto do processo de aprendizagem da criança, em especial nas classes de alfabetização, a respeito de como é que se dá a aprendizagem do sistema de escrito alfabético, né? Como é que ocorre essa construção e essa reflexão a respeito de como é que é o funcionamento do sistema de escrita, como é que a criança elabora, cria hipóteses e como é que essas hipóteses vão evoluindo, né, dentro do pensamento dela. A criança pensa muito sobre, e às vezes ela não verbaliza tanto o que está pensando sobre a escrita, e a família, os professores acham que ela não está pensando sobre, mas ela só não está verbalizando, mas ela está criando hipóteses. E essas hipóteses, gente, são a 8ª maravilha do mundo para o professor alfabetizador. As hipóteses são muito evidenciadas nas escritas espontâneas das crianças, e as escritas espontâneas das crianças são muito, vamos dizer assim, surpreendentes, elas encontram caminhos, elas vão compreendendo o mecanismo de funcionamento do sistema de escrita alfabético, e com essa compreensão, elas vão escrevendo, e a gente vai entendendo o que elas estão pensando sobre esse processo. O professor, é essencial que ele entenda isso, né? É óbvio que as famílias não vão conseguir fazer isso, mas o professor entendendo em qual ponto do processo a criança está, de longe ele consegue fazer uma primeira intervenção, que é pensar numa proposta didática que seja interessante para o aluno que está pensando daquela maneira, vamos dizer assim, né? Para isso é essencial que o professor também tenha um conhecimento bom de realização de um diagnóstico a respeito da aprendizagem do aluno, né? E eu acho que é isso, primeiro, eu acho que de tudo que eu disse, é o professor conhecer de perto
todos os processos que estão imbricados aí na aprendizagem do aluno, para que ele consiga fazer boas intervenções no seu processo de ensino. Vamos a uma rodada de perguntas? Temos muitas aqui. Elaine quer complementar? Não, acho que o que a Renata falou já garante. Eu acho que as pessoas estão ansiosas aí. Lohane Castro, gostaria de saber como e se há possibilidade de garantir propostas de alfabetização com uma proposta interativa através de uma plataforma de educação à distância, onde não há uma interação entre professor e aluno. Vou seguir, quem não está muito acostumado às lives, às nossas lives, eu faço um bloco de questões e aí a gente condensa a resposta em mais de uma pergunta. Raquel Arruda, o ideal seria oportunizar o contato com a escrita por meio de momentos lúdicos com músicas, histórias e filmes educativos desde o berçário. Neste momento de distanciamento, como fazer isso? Sonália Soares, todo meio de aproximação ajuda em sua alfabetização. O meio, sua cultura e o professor como mediador, respeitando o tempo de cada criança como ser indivíduo. Val Bandeira, diante dessa aprendizagem remota, a educação infantil se torna muito difícil. Os pais dão ênfase aos filhos maiores em relação às atividades e a educação infantil é base. Isso muito me preocupa. Solange Goetens, que propostas poderiam ser feitas para a alfabetização não presencial? Renata Fiuza, de Paula Freitas. Mas como oportunizar vivências que favoreçam a alfabetização dentro desta concepção que todos nós acreditamos agora, onde não há interação entre alunos e muito menos entre professores e alunos? Vou a mais 3 perguntas aqui. Considerar que os processos de ensino e de aprendizagem são distintos e essenciais para definirmos as interações pedagógicas, para esses processos dialogarem e as crianças aprendam. Jaqueline de Silva Faria Souza. Como distanciamento social, como nós, professores da zona rural, podemos alfabetizar os educandos se presencial já é difícil? Marie Ron, a pergunta que não quer calar em época de pandemia seria: quais estratégias mais adequadas durante o distanciamento social para uma criança cuja faixa etária necessita de intervenção pontual? E a última, Medianeira Sutel da Silva. Minha preocupação é como vai ocorrer essa alfabetização com o distanciamento social. Várias aí, todas versando sobre alfabetização e distanciamento social. São perguntas muito fáceis, né, Elaine? Muito fáceis. A gente vai pegar agora a receita pronta que a gente tem, né? Não existe, né, gente? Claro que é uma brincadeira, mas a gente entende essa angústia que as pessoas estão. Então, eu acho que para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, pela BNCC, a alfabetização, a apropriação do sistema alfabético de escrita, a alfabetização entendida aí nesse sentido mais estrito, ela pode ocorrer até o 2º ano do ensino fundamental. Então, eu tenho visto muitas escolas e famílias muito angustiadas, às vezes. Mas na minha escola a gente alfabetiza na última etapa da educação infantil e não vai dar. Ou, na minha escola a gente alfabetiza no 1º ano. Agora é hora da gente parar, porque é evidente que não só na alfabetização, mas em todas, na educação como um todo, até o ensino superior, nós vamos ter que passar por um processo de revisão curricular. Nós não vamos poder, em 2021,
planejar as nossas turmas de segundo, terceiro, quarto ano, qualquer ano do ensino fundamental e ensino médio, como se os alunos tivessem tido o ano anterior em condições habituais, porque eles não tiveram. Então, é claro que nós vamos ter que considerar o professor lá, sei lá, por exemplo, do terceiro ano, vai ter que considerar que o seu aluno teve um segundo ano com algum prejuízo pelo distanciamento social. É uma ilusão a gente achar que não vai trazer um prejuízo para a aprendizagem. É claro que vai, e mais ainda para aquelas crianças que estão excluídas digitalmente, né? Então, um risco que a gente corre aí é um aprofundamento das desigualdades que já existem. Agora, posto isso, como é que a gente pode pensar numa situação didática de alfabetização nesse momento? A gente tem que lembrar que há muito tempo a gente luta, né, há uma militância aí dos professores para que o ensino da leitura e da escrita dentro da escola esteja articulado às práticas sociais que ocorrem fora dela. De um jeito ou de outro, né, de um jeito muito difícil, a pandemia derrubou os muros da escola. A escola está dentro da casa das crianças. Então, esse distanciamento que existia, não o distanciamento físico, mas o distanciamento de vivências de lectoescrita dentro e fora da escola, ele se quebrou. E desse ponto de vista, a gente tem uma aproximação e não um distanciamento. Porém, há o distanciamento físico. E aí, dentro das escolas que eu tenho orientado, um caminho que a gente tem encontrado para essas propostas é ter como ponto de partida as 4 situações didáticas fundamentais da alfabetização. Porque quando a gente toma como referência Emília Ferreiro, por exemplo, Ana Teberoski, a psicogênese da língua escrita, ela é uma pesquisa de base, ou seja, ela é uma pesquisa que revela o modo como as crianças aprendem. Porém, ela não é uma pesquisa didática. E aí, quando a gente pensa na didática, ou seja, nas estratégias, recursos, procedimentos mobilizados para alfabetizar, um grande nome que surge é a professora Adélia Lerner, também da Argentina. E aí, a Adélia Lerner coloca que na alfabetização, nós temos 4 situações didáticas fundamentais. Primeira, leitura pelo professor, no momento em que o professor lê para os seus alunos. Nós já temos aí muito disseminada pelo Brasil a prática dos professores iniciarem a aula através de uma leitura de fruição, que no PENAI que era chamada de leitura de leite, tudo isso. Então, primeira situação didática fundamental, leitura pelo professor. Segunda situação didática fundamental, leitura pelo aluno, ou seja, aquele momento em que o aluno, mesmo não sabendo ler convencionalmente, ele é colocado na posição de, ele é convidado a agir como um leitor. Então, ele vai tentar coletar indícios ali, seja pela letra inicial, pela letra final, pela imagem, pelo portador daquele texto, para tentar deduzir o que está escrito, porque afinal ler não é decifrar letras, né? Ler é atribuir sentido a um texto. Então, primeira situação, leitura pelo professor. Segunda situação, leitura pelo aluno. Terceira situação, escrita pelo professor. Aquele momento em que a criança dita e o professor vai escrevendo. São os famosos textos coletivos e que contribuem muito, porque fica visível para a criança a materialização da escrita. Como é que na minha oralidade, isso se transforma para escrita. E também traz um desafio importante para a criança, que é ela conseguir ditar dentro da modalidade linguagem escrita, né? Quem já fez um texto coletivo sabe que a criança, quando ela vai ditar algo para ser escrito, se ela tem vivências de leitura e de escrita, ela muda o jeito de falar, porque ela entende que o destino final daquela produção é a escrita. Então, terceira situação, escrita pelo professor, e quarta e última situação, escrita pelo aluno, que é quando os alunos são convidados às suas escritas espontâneas. Então, a orientação que nós temos dado às escolas é
utilizem as 4 situações didáticas fundamentais no momento de fazer o seu planejamento. Aí, a maneira dessas situações chegarem à criança vai depender da realidade de cada escola, dentro de cada escola, de cada turma. Então, vou dar alguns exemplos. A leitura pelo professor, possivelmente, é a situação didática mais fácil ou mais possível de ser realizada nesse momento. Nós temos visto experiências de professor que criam grupos de WhatsApp com as famílias, porque às vezes a família não tem acesso a uma plataforma, a um computador, mas o celular e o WhatsApp, ele é um pouco mais disseminado. Ele não está para todos, mas ele é um pouco mais disseminado. E aí o professor grava um áudio diariamente, lendo para a criança e manda no grupo que ele tem com os pais. E esses pais colocam a criança para ouvir. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está garantindo a primeira situação didática fundamental diariamente ou semanalmente, né, a leitura pelo professor. A leitura pelo aluno, ela pode ser realizada através de propostas que o professor lance. E aí depende da plataforma que ele está usando. Então, se ele tem a possibilidade de fazer uma aula online, um momento síncrono com o seu aluno, ele pode propor, por exemplo, uma leitura ali. A maioria das plataformas tem o recurso do chat. Então, o chat, ele atende muito. O professor coloca, escreve, os alunos tentam deduzir o que está lendo. O professor pode criar propostas que aproveitem o fato da criança estar em casa. A gente não precisa simular que a criança está na escola. Então, ele pode, por exemplo, propor que a criança abra o armário de casa e encontre os nomes dos produtos que estão ali. Ele pode propor uma situação em que a criança, naquele dia, procure onde tem coisas escritas dentro da casa dela e compartilhe com os colegas. Ele pode propor que os pais, aí se ele tiver uma parceria das famílias, que nem sempre acontece, ele pode propor que os pais escrevam situações do dia a dia mesmo, da sua escrita. Então, uma lista de compras, uma situação, e a criança esteja ali do lado. Ele pode e deve trazer notícias de jornal sobre a pandemia, porque as crianças não estão entendendo, elas também estão em sofrimento, elas precisam entender por que elas estão fora da escola, por que ela não pode ir brincar no parquinho da praça, por que ela não pode ir visitar os avós. Então, olha que situação rica para o professor mandar. Eventualmente, existem redes que têm assinaturas de jornais, de revistas, e de repente o professor mandar e pedir para a criança localizar palavras ali dentro. Essa é a situação de leitura pelo aluno. A situação de escrita pelo professor, ela é a mais difícil mesmo, porque ela depende de um momento síncrono, ou seja, para as crianças poderem ditar e o professor escrever, elas têm que ver no momento em que isso acontece. Então, o ideal é que ocorra com aquelas crianças que têm a possibilidade de estar numa live com o professor, em que elas possam interagir e falando e o professor escrevendo, mas também quando não há essa possibilidade, e a possibilidade que existe é a do WhatsApp ou a de atividades impressas, que a gente sabe que tem redes que têm montado kits impressos e mandado para os seus alunos. Nessas situações, dá para o professor colocar uma escrita que foi feita por ele e que aí já vai se configurar numa situação de leitura pelo aluno. E a situação de escrita pelo aluno, que é a quarta e última situação fundamental, ela pode ocorrer através das atividades impressas, então escritas espontâneas, o professor proponha que o seu aluno escreva, e nas redes em que há possibilidade do aluno interagir, o chat é uma excelente ferramenta,
por que não colocar as crianças para controlarem o chat? O professor designa um aluno para ler o que os colegas estão falando, incentiva as crianças a escrever dentro das suas hipóteses. Agora, quando não há essa possibilidade, eu vejo professores que às vezes pedem para que as crianças escrevam e dentro do grupo de WhatsApp, às vezes a família tira uma foto e manda, mas isso quando é possível. Para aquilo que não é possível, o que eu queria falar muito, tanto para a escola quanto para a família, é alfabetizar é tarefa de profissionais. Alfabetizar não é papel do pai, da mãe, do tio, e as famílias também não têm condições de fazer nesse momento. As famílias ou estão aí às voltas com a dificuldade econômica, financeira, ou estão tendo que dar conta de um home office. A gente tem visto famílias muito angustiadas. E tudo bem, gente. Quando é uma fase, vai passar. Quando a gente voltar, isso vai ser recuperado. Todo professor alfabetizador sabe o que acontece tradicionalmente durante as férias de julho. As crianças saem de férias e quando elas voltam, elas não voltam no ponto em que elas saíram. Em geral, elas avançam no seu conhecimento sobre a escrita. Por quê? Porque elas não param de pensar, ainda que elas não estejam com propostas. Então, eu tenho certeza que nós vamos receber crianças que não foram as mesmas que nós deixamos lá atrás. Eu gostaria de complementar a fala da Elaine, como ela bem disse, nós estamos lidando com uma situação de contingência, né? É claro que esse processo de alfabetização institucional, ele fica a cargo de profissionais, que são os professores, e que eu tenho certeza que a família está fazendo o possível, né? O possível para, de alguma maneira, suprir essas necessidades, de intervenções e tal, que a escola não está conseguindo dar, por enquanto, presencialmente. E eu vou falar de uma parte da escola que é o planejamento do professor, porque a gente sabe que todas essas atividades que estão sendo, todas essas propostas didáticas que estão sendo enviadas para os alunos, em algumas redes são enviadas impressas, em algumas redes são enviadas de forma online, mas que sempre que se for construir essas propostas, que se mande uma proposta com todas as instruções, vamos dizer assim, completas para as famílias. Hoje nós temos famílias em que quem está acompanhando as aulas das crianças são os avós, ou é o pai, ou é a mãe, ou é um irmão mais velho que está fazendo esse acompanhamento. Então, é importante que todo esse material que seja enviado para as famílias contenha todas as instruções possíveis de serem, para que ele realize dentro dessas possibilidades do ensino remoto. Lembrando que um dos principais aspectos que a gente, na escola, no dia a dia, utiliza com essas crianças na fase de alfabetização, é a criação de uma rotina. É importantíssimo que as crianças tenham uma rotina e elas cobram essa rotina dos professores. Uma das primeiras coisas que nós fazemos no planejamento no início das aulas é organizar a rotina de cada uma das classes, né? A criança sabe e ela sente firmeza, ela se sente segura quando ela sabe o que vai acontecer. E como é que eu consigo fazer isso em casa também? A escola consegue montar um plano para ajudar essas crianças nessa rotina? Como é que a escola contribui com as famílias para a organização dessa rotina? Esses 4 tipos de atividades, essas 4 modalidades, vamos dizer assim, de atividades que a Elaine disse, como é que elas se encaixam dentro de uma rotina? Todo dia a professora lia para mim. Se eu não conseguir mandar por WhatsApp, porque a gente tem em alguns lugares muito remotos, é possível eu mandar uma instrução da leitura de um livro? Alguém na família lê esse livro? De novo, gente, não é que está substituindo o professor. Nesse momento,
vai ter que ser desse jeito, né? Então, eu me lembro muito bem que as crianças gostavam muito de uma rotina. Quando eu dei aula no segundo ano, eu cheguei a dar aula quando se chamava a primeira série ainda, que as crianças sabiam tão bem a rotina que às vezes você programava alguma coisa que era para durar uma aula só, e aí durava 2, e você deixava de fazer aquela atividade habitual, vinha sempre uma criança e perguntava: "Professora, a gente tinha que ter feito tal coisa, e não fizemos", né. Eles cobram essa rotina, então escolas, redes, ajudem as famílias a organizar essa rotina. Lembrando que toda vez que vocês, redes, secretarias, professores, forem pensar em propostas didáticas para aquelas 4 modalidades que a Elaine disse, sempre pensar que as propostas têm que estar dentro de uma situação, de contextos comunicativos importantes fora da escola. Agora que a Elaine bem disse, essa pandemia acabou de derrubar os muros da escola, tinha esse muro que separava e agora a gente não tem mais, né? Sempre que a proposta chegar para a família, para os alunos, é importante que eles olhem para aquela proposta didática e entendam o porquê que eles estão fazendo aquilo, né? O que é que aquela proposta didática está oferecendo, para que ele está fazendo isso e para quem ele está fazendo isso. Por que é importante ele realizar aquele tipo de atividade? Veja que isso conversa muito com a concepção de ensino-aprendizagem que nós estamos falando, que não é fazer ou propor que as crianças façam atividades escolares, e sim atividades que estão dentro do contexto dela, né? Que é, por exemplo, o que a Elaine disse de ler notícias para as crianças, né? Elas precisam entender o que está acontecendo, por que é que eu leio, por que é que eu tenho uma proposta de leitura de notícias sobre a pandemia para a criança? Porque ela precisa se informar, porque também ela precisa conhecer as características do gênero textual notícia. Eu tenho vários porquês dessa proposta. E tem uma lembrança muito forte na minha memória dessa modalidade que a Elaine disse sobre quando as crianças escrevem através do professor, que é daquele filme Central do Brasil, né? Quando a Fernanda Montenegro montava aquela banquinha dela, que era uma mesa, e as pessoas sentavam lá para ditar cartas para ela mandar para os seus parentes. Provavelmente pessoas que não sabiam ler e escrever e precisavam do conhecimento dela para isso, né? E o mais interessante disso é que, por mais que as pessoas se mostrassem não alfabetizadas naquela situação, a partir do momento que elas começavam a ditar para Fernanda Montenegro, eu me esqueci o nome eu esqueci o nome da personagem dela no filme. Acho que era Dora. Era Dora, é verdade. Eles ditavam com a linguagem que se escreve, com as características da carta, né? Como é que isso que a gente... E adultos, é aí que está a prova, por exemplo, de que, independente da idade que você estiver, se você tiver um processo de alfabetização, é assim que o processo acontece, né? Então, é possível isso ser realizado em casa também, mas, de Ainda novo, mais nesse momento, pode né? falar. Desculpa só interromper, Renata, mas nesse momento, com tanto distanciamento, olha que excelente oportunidade para a criança ditar para um adulto mensagens para o professor, para os colegas, né? A escrita é uma Acho forma de nos acho que aproximar. carta já é um negócio meio que tá longe, né. Eu pensei em bilhete, mas eu fiquei pensando: "Nossa, gente, bilhete também é um negócio que tá meio antigo". Talvez que as crianças, ditem, uma mensa ele também precisa conversar com os coleguinhas. Ditem mensagens para os pais, a família escreverem num aplicativo de troca de mensagens também, né. Eh para que ele exerça esse papel dele de produtor, né, de texto, mesmo ainda não sabendo grafar esse texto. Vejam que aqui, de novo, nós estamos dando sugestões de propostas didáticas que o aluno
vai aprender ler lendo e vai aprender escrever escrevendo. É igual a gente faz para aprender a andar de bicicleta. Não tem aquela coisa, aquela teoria, olha, andar de bicicleta é 2 pontos, né? E aí você desce aquela lista. Andar de bicicleta é subir em cima da bicicleta e às vezes sair com um braço quebrado mesmo, um joelho ralado, né? Mas, de novo, esse é o processo que conta. Eu tenho uma marca no joelho ralado aqui de quando eu caí andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta, que eu adoro ele, é a minha história, né? É processo, né, gente? Eu acho que a gente tem que considerar, principalmente nesse tempo estranho de pandemia, em que a gente está longe dos alunos, que esse processo é o que vai contar para as crianças. Bom, gente, se vão quase 1 hora de bate-papo, hein? Nós temos mais tempo aqui para responder muitas perguntas aqui. E condensar numa pergunta final. Nós temos aí uns 5 minutinhos para encerrarmos este nosso bate-papo e, posteriormente, fica aqui nosso compromisso de responder essas dúvidas, encaminhar essas respostas para todos os participantes aqui. Acho que tocar uma questão bastante que o professor alfabetizador, quem trabalha infantil, quando a criança chega na escola, fica muito evidente que criança vem de uma família alfabetizadora, que está num ambiente alfabetizador, e criança não vem de um ambiente alfabetizador. Em casa, vocês já o ambiente da carta, como as famílias podem dar essa. E aqui eu já deixo um pedido para despedir de vocês dessa live e indicação de leitura de um filme, de um vídeo, de uma literatura, para que professores possam repassar para os alunos ou que pais possam fazer em casa com as crianças. Você quer que eu comece? Pode ser, pode ser. Então, tá bom. Eu acho que vou repetir. Estou vendo muita gente comentar o quanto a aproximação escola e família é essencial, e é mesmo. As crianças que vivem em famílias que valorizam a cultura escrita, elas acabam tendo um privilégio ali na escola, né? Porque a escola também valoriza esse tipo de saber, e aí eu acho que vale a pena a gente lembrar que todas as crianças sabem muitas coisas, só que umas sabem coisas diferentes das outras, né? E às vezes a escola valoriza enormemente aquela criança que é habituada a ouvir história, que se interessa pela escrita e tudo isso, e não valoriza o conhecimento daquele que é inteligentíssimo na hora de vender bala no semáforo, sabe calcular o tempo que vai levar, o troco que precisa, aquele que cuida dos irmãos menores, que sabe cozinhar. Então a gente tem que olhar para quem é o sujeito que está ali na nossa frente e adequar as nossas propostas a isso. E aí, quando a gente pensa nas famílias, o que eu tenho dito, eu sou mãe também, né, e vivo essa situação aqui com as crianças. Meus filhos já passaram da alfabetização, mas estão no período escolar, e às vezes é muito difícil a gente dar conta de um home office e das crianças e do saber. Então, a primeira coisa que eu diria para todos é que, mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa de empatia. Se a gente já vive num mundo que pede a compreensão um do outro, nesse momento mais ainda. Então, assim, todo mundo está fazendo melhor. Professores estão se desdobrando, professores estão trabalhando mais do que trabalham no presencial, estão inventando propostas,
estão buscando, fazendo uma busca ativa dos alunos que não estão ali comparecendo, e eles precisam ser compreendidos pela família quando alguma coisa sai errado. E a mesma coisa o contrário. As famílias estão tendo que dar conta de uma dificuldade financeira, por vezes de um home office, dos cuidados com a criança, de uma rotina da casa que às vezes não está estabelecida, e às vezes a escola age como se a família estivesse ali à disposição para realizar as propostas pedagógicas. Não dá. Então, a primeira coisa eu acho que é a gente pensar nas melhores propostas, tentar garantir ao máximo uma alfabetização de qualidade, sabendo que vai ter um prejuízo, mas é um prejuízo que é uma fase e vai passar, e está tudo bem com isso. Então, eu queria deixar um recado assim, de aliviar essa angústia de pais e professores. Vamos entender que está todo mundo fazendo o possível, ninguém previu isso, né? Então, menos cobrança de ambos os lados. E aí, pensando especificamente nas famílias, o que eu diria, as famílias que têm a possibilidade, é envolver as crianças ao máximo possível nas situações de leitura e escrita que já existem no cotidiano. Não precisa criar situações didáticas, a família não é profissional, mas sim, na hora que o adulto da casa está escrevendo alguma coisa, chama a criança, lê para ele o que você está escrevendo, propõe para a criança pegar um objeto no armário que ela não reconheça pela embalagem, mas que ela tenha que olhar ali o nome para tentar descobrir, é esse que começa com essa letra, é esse que acaba com aquela. Eu acho que envolver as crianças nas situações de leitura e escrita do cotidiano. Como recomendação, para a pandemia a gente não tem nada, né? Acho que daqui a um tempo a gente vai ter muitos artigos e teses falando desse período de distanciamento, mas nesse momento nós não temos. Então, o que eu vou indicar são os livros clássicos aí da alfabetização. Então, a Psicogênese da Língua Escrita é o primeiro que fundamenta todas as concepções sobre as quais nós falamos, e aí eu indicaria na esteira todos os livros da Emília Ferreiro, cada um deles traz reflexões novas, muito oportunas. Voltado mais para essa situação da didática, eu indicaria o da Délia Lerner, que é Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Aliás, foi o título dele que inspirou o título da nossa live, né? Qual é a alfabetização possível aqui? Então, é um livro que eu recomendo bastante, e recomendo, como vídeos, a gente ainda tem disponível, é um material já antigo, mas é um material de muita qualidade e que é disponível no domínio público, que são os vídeos do antigo programa de formação de alfabetizadores, o PROFA, que depois no estado de São Paulo foi chamado de Letra e Vida, né? Conduzido pela professora Thelma Vaz. Ali tem muitos vídeos que a gente vê na prática o processo de alfabetização acontecendo. Então, acho que é sempre uma excelente dica, e agradeço muito a oportunidade de trocar com todos, o tempo passou muito rapidinho, agradeço ao Lauri pela mediação sempre excelente, e a Renata, uma grande amiga aí, que a gente está permanentemente trocando essas ideias. Verdade, Elaine. Eu que agradeço estar aqui compondo essa discussão com você e com todas as outras pessoas que mandaram perguntas para a gente. Só para complementar a sua resposta a respeito desse ambiente alfabetizador, às vezes a gente tem uma falsa impressão de que o ambiente alfabetizador é aquele que a gente adorna com coisas que vão alfabetizar as crianças, né? E muito pelo contrário, e às vezes a gente vê isso até na sala de aula, né? Uma sala com super estímulos, mega estímulos para as crianças em relação à leitura e escrita, e não é muito bem desse ambiente alfabetizador que nós estamos dizendo. Porque se não tiver um mediador que dê sentido para aquilo, não faz sentido nenhum, né?
Não, né, aquilo é só um bando de coisa de EVA colorida, que as crianças não dão conta de entender o porquê que aquelas coisas estão lá, né. Esse ambiente alfabetizador é mais uma coisa abstrata e não palpável, que é assim, eu tenho um acervo de livros, ao qual a criança tem acesso quando ela quiser ler esse livro, o professor garantir a leitura todos os dias, eu sempre ter a oportunidade de produção textual. Como é que eu faço isso na escola e como é que eu faço isso em casa? Eu consigo ler para os alunos, para as crianças, as famílias conseguem ler em casa? Conseguem ler, a gente consegue ter alguns livros em casa para que eles leiam? Conseguimos, a gente consegue fazer com que eles nos ajudem a escrever listas de supermercado. A coisa que eu tenho mais feito nessa pandemia é lista de coisas, porque a gente vai uma vez na semana no supermercado, precisa garantir que a gente compre tudo no supermercado. Como é que eu envolvo essa criança nisso? Vejam que a criança, ela mora naquela casa, ela precisa participar desse dia a dia, de todas essas interações que acontecem. Insiram as crianças. A gente precisa de paciência para essa inserção, porque eles não vão escrever rápido. Eles vão escrever com C cedilha um negócio que é com 2 S's. Mas tudo bem, gente, é o processo. E, bom, não seria diferente se eu não tivesse também um livro parecido, né, ou igual com o que a Elaine indicou, e eu acho que é esse que é a cara dessa pandemia, em que a gente tem que fazer o básico, e fazer o básico bem feito, não é hora da gente ficar inventando coisas, vamos fazer o básico com essas crianças. É por isso que nós temos esse, né, ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário, né. O que é real, gente, da gente fazer hoje, com todas essas limitações que nós estamos tendo? O que é possível fazer e o que é o necessário que se faça com essas crianças? E, gente, isso aqui é quase que uma terapia para os professores, porque, professores, parem de se cobrar, vamos fazer o que dá para fazer. Fazer o que dá para fazer não significa fazer qualquer coisa, né, todo mundo sabe disso, né. E eu tenho 2 outras indicações literárias, que as 2 são do Walter Ugumãe, para a gente, sei lá, ter um momento de deleite, um momento mais livre, leve de literatura. Esse aqui é um livro super gostoso de ler, chamado As Mais Belas Coisas do Mundo, gente, recomendo demais. E tem esse outro chamado O Paraíso São os Outros, também lindíssimo. Eu acho que é com essas 2 recomendações que eu fecho a minha fala. Agradeço a participação, o convite do Lauri, a confiança dos nossos selos editoriais nessa nossa conversa. Esperamos ter contribuído bastante, né, Elaine, para a discussão de alfabetização. E esperamos vocês para a próxima. Isso. Meninas, eu que agradeço, professora Renata, Elaine, a participação de todos que acompanharam, muita gente, muitas perguntas, na medida do possível, vamos tratá-las e devolver. Creio que foi mais uma vez que a gente atingiu o nosso propósito desse ciclo de debates, que é de propiciar espaço, condições para que possamos construir coletivamente formas de compreender esse momento. Não está sendo fácil para ninguém, mas vai passar e vai melhorar. E essa nova prática, quando nós passarmos deste momento, que todo mundo está definindo como novo normal, ele precisa ser melhor do que quando nós entramos. E eu não tenho dúvida de que a gente vem refletindo, buscando alternativas em relação a isso. Muito obrigado a todos que participaram. Fica aqui o convite para na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 18 horas. Eu diria que é continuidade da discussão, porque nós vamos discutir o cuidar e o educar na educação infantil em tempos de pandemia. E temos a professora Zilma Ramos de Oliveira, pedagoga, mestre, doutora, livre docente pela USP,
foi uma das pessoas que talvez mais contribuiu com a assessoria que ela fez na elaboração da Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil. Então, reservem essa data, nos acompanhem na próxima quarta-feira, no dia 10/6, às 18. Até lá, e muito obrigado por nos acompanharem e por participarem conosco aqui. Até mais, um abraço.